Hoje eu quero te contar uma história curta, mas que revela um dos lados mais lindos, mais profundos do coração de Deus. A parábola da ovelha perdida. Jesus contou que um pastor tinha 100 ovelhas, 100 vidas sob seu cuidado, 100 razões para acordar todos os dias e caminhar pelos campos. E um dia, ao fazer aquilo que fazia sempre, contá-las cuidadosamente, uma por uma, ele percebeu que faltava uma. Apenas uma. Para muitos, 99 seria mais do que suficiente. 99 significavam segurança, estabilidade, quase perfeição. Mas não para aquele pastor. Porque para ele, cada ovelha tinha um nome, uma história, um valor, e nenhuma poderia ser substituída. Então ele deixou as 99 em segurança, bem guardadas, protegidas, e saiu, sozinho, para procurar a que havia se perdido. O caminho não era simples. Era cheio de subidas que cansavam, descidas que exigiam cuidado e trilhas estreitas entre pedras e espinhos. O sol queimava por cima. O vento gelava por baixo. Mas o pastor não desistia, porque a ovelha perdida não era descartável. Não era um detalhe. Não era um acidente. Ela era preciosa. Enquanto isso, longe dali, a ovelha estava assustada, sem rumo, sem direção. Ela ouvia sons desconhecidos, sentia o cheiro de animais selvagens e cada sombra fazia seu coração bater mais rápido. Ela não sabia o caminho de volta e, sem perceber, a cada passo hesitante, se afastava ainda mais do rebanho. Mas o pastor conhecia sua voz. Sabia distinguir seu balido mesmo entre milhares. A cada chamada, ele parava, escutava, esperando um pequeno som, um eco fraco, qualquer sinal de vida. Até que, de repente, ele ouviu um som fraco, bem distante, mas inequívoco. Era ela. O pastor correu, sem medo do terreno, sem medir o esforço. Seu coração pulsava com esperança. Quando finalmente encontrou a ovelha, ela estava caída, tremendo, e com feridas que contavam sua história de medo. Mas o pastor não reclamou, não levantou a voz, não trouxe culpa, não perguntou: "Por que você fugiu?" Ele apenas se ajoelhou, tocou nela com ternura e a levantou. Colocou nos ombros como quem carrega um tesouro e começou a caminhar de volta para casa. A volta foi longa, mas agora o pastor sorria. Cada passo era celebração. Cada respiração era gratidão, porque o que estava perdido havia sido encontrado. Quando chegou, fez uma festa. Chamou amigos, vizinhos e anunciou com alegria: "Regozijai-me comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida." E então Jesus explicou: assim é no céu. A festa, a música, a alegria verdadeira, quando um coração perdido decide voltar. Talvez você se sinta assim, como essa ovelha. Talvez esteja carregando culpas, pesos, medos, feridas que ninguém vê nem imagina. Talvez você tenha se afastado aos poucos. Um hábito, uma decisão, um silêncio, até perceber que estava longe demais. Mas aqui está a verdade. Deus não te abandona. Ele não te substitui. Ele não te esquece. Ele vai atrás de você. Mesmo que você ache que não merece, mesmo que você não consiga mais orar, mesmo que você perdeu as forças, Ele te encontra, te levanta,
te carrega, te traz de volta. Porque para Deus, você nunca foi apenas um número. Você sempre foi único, amado, procurado, desejado. E ainda hoje, neste exato momento, Deus continua indo ao seu encontro. Hoje eu quero te convidar para caminhar por uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus. Uma história sobre distância, sobre erros e sobre o amor que nunca desiste. A parábola do filho pródigo. Jesus começa dizendo que havia um pai com 2 filhos. O mais novo, inquieto, ansioso para viver tudo de uma vez, aproximou-se do pai e pediu sua parte da herança. Aquilo era um pedido forte, quase como dizer: Pai, eu quero o que é seu, mas não quero você. Mesmo assim, o pai não discutiu, não brigou, não prendeu. Ele apenas deixou ir, porque o amor verdadeiro não aprisiona. O filho seguiu viagem para uma terra distante, e lá viveu intensamente. Gastou tudo o que tinha. Buscou prazeres, amigos momentâneos, alegrias vazias. Mas quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. As portas se fecharam e ele se viu sozinho. Uma fome terrível atingiu aquela região, e o jovem, sem opção, foi trabalhar cuidando de porcos. Para um judeu, aquilo era o fundo do poço. Ele sentia tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. Foi então, naquele momento de quebrantamento, que algo dentro dele despertou. Ele pensou: na casa de meu pai, até os empregados têm pão, e eu estou morrendo de fome. E tomou uma decisão. Vou voltar. Vou dizer a meu pai que pequei e pedir para ser tratado como um empregado. Ele se levantou, fraco, cansado, sujo, mas deu o primeiro passo de volta ao lar. E então, algo maravilhoso aconteceu. Jesus diz que quando estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava esperando, todos os dias, olhando ao longe, esperando um sinal. E quando viu seu filho, não esperou ele chegar. Não pediu explicações, não perguntou onde ele esteve. O pai correu, abraçou-o, beijou. Restauração imediata. O filho começou a dizer tudo o que tinha ensaiado, mas o pai interrompeu. Mandou trazer roupas novas, um anel, sandálias e preparar uma grande festa. Porque para aquele pai, o filho não era um erro, não era um fracasso, não era um problema. Era um filho. Sempre foi, sempre seria. E talvez, de alguma forma, essa parábola fale sobre você. Talvez você esteja longe de onde deveria estar. Talvez tenha feito escolhas difíceis. Talvez sua alma esteja cansada. Mas o Pai ainda olha ao longe. Ainda espera, ainda ama, ainda corre ao seu encontro. A mensagem é simples, profunda e transformadora. Não importa quão longe você foi, Deus sempre pode te trazer de volta para casa.